paz de Deus, querida Irmandade e testemunhados. Seja bem-vindo ao canal CCB, Minha Alma Engrandece. Congregação Cristã no Brasil, Jardim Iara, endereço: Avenida Antônio Manograço, 107, Chácara Belenzinho, São Paulo, CEP 03379-000, telefone 11994949954. Horários de cultos: terça-feira 8 horas da noite, quinta-feira 7:30 da noite, domingo 6:30 da tarde. Reunião de jovens e menores domingo 10 horas da manhã. Ministério Ancião: Isaac Augusto Marquizete, Eudes Cabral dos Santos, Diácono Gerson Alonso Júnior, Diego Marques Dantas, cooperador de jovens e menores. Bruno César Rodrigues. Se inscreva no canal CCB Minha Alma Engrandece. Inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, comente, ative o sininho. Deixe seu pedido de oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Servo de Deus, irmão Cláudio, vem, irmão, contar uma obra para nós. Temos prazer. Glória a Jesus. Irmão Cláudio aqui em cima. Irmão Cláudio aqui em cima. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus que abençoe. Amado Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida no céu que Ele me oferece, se Ele for firme e fiel até o último dia do meu peregrinaje. Agradeço a Deus por Deus me chamou no ano de 1970, outubro de 77. Estou aqui para falar que Deus é bom, cumpridor das suas promessas. Aleluia. Graças a Deus porque Deus me tirou de um lamaçal, onde minha família servia. O irmão testemunhou aqui ainda há pouco, né? Falou desses lugares que invocam outros deuses, né? Eu cresci num lar desse, mas aos 12 anos Deus nos tirou daquele lugar, trouxe para essa maravilhosa graça. Me deu esposa, filhos, genros e netos. Me deu o Ministério da Música, qual Deus preparou de eu ser esse meu ministério por 36 anos. Estou aqui glorificando a Deus, porque na minha casa todo tipo de prova passou. Terminar de imaginar, lá em casa passou prova. Mas Deus pede para contar uma só. Glória a Deus. Certo dia, a minha esposa, ela vinha com as enfermidades, e essas enfermidades dela, ela teve que fazer uma biópsia, e dessa biópsia veio lá o resultado. Não há possibilidade de células cancerígenas. Naquele dia, recebeu o resultado, foi um dia de culto de quinta-feira, nós fazemos comum na Agapeama, e a minha esposa, ela foi para agradecer a Deus. E naquele culto Deus falou assim, a palavra: tem gente aqui que a sua prova está apenas começando. Você vai beber um cálice muito amargo, nesse caso você vai beber do começo ao fim, e no final te darei a vitória. Glória a Deus. Minha esposa, com aquele resultado na mão, a esposa do ancião nosso lá perguntou para mim: ô Ana, mano, como que foi o resultado do exame? Minha esposa falou, mas na hora: ô irmã, glória a Deus, Deus é bom, né, irmã? É bom, mas ouça a palavra de Deus foi: irmã, essa palavra foi comigo. Não, irmã, essa palavra não foi com você. Tinha tanta gente na igreja. Minha esposa falou assim: irmã Gilmar, essa palavra foi comigo e eu senti que foi comigo. Andade, fato né? A palavra de Deus tem que cumprir, não tem jeito, né? De querer bênção, alegria ou tristeza, a palavra da nossa vida tem que se cumprir, não tem jeito. Nós não temos escolha para isso. É Deus que determina. É como Jó, né? Jó não escolheu passar pelo prova, nós também não. E temos que aceitar a vontade de Deus. É difícil passar pela prova, mas temos que passar por ela. Andade, certo é que passado aí uns 40 dias, estava minha esposa aqui na Secamargo, em São Paulo, passando por uma cirurgia, e foi detectada uma metástase, a qual foi contaminado o fígado, pâncreas e ossos. Aleluia! Glória a Deus. Foi um processo, de 1 ano e meio, mais ou menos. Por diversas vezes eu vi minha esposa indo a óbito. Fez todo o tratamento, sofreu bastante.
Mas ao final de um ano e 4 meses, vira o doutor para ela e fala assim: Dona Ana e seu Cláudio, médico ateu, eu peguei a seu caos nas minhas mãos porque eu queria te dar uma morte digna, mas estou vendo aqui o contrário. A quem você quiser agradecer, a cada 10 minutos é pouco, porque a medicação não foi para te curar, para te dar uma morte tranquila. Então vai embora para sua casa. Agradecemos a Deus, irmão, porque ela foi acompanhada por mais 12 anos pela oncologia. E ao final de 12 anos, minha esposa teve alta da oncologia. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmandade. E nesse processo que minha esposa passou, meu sogro fazia 46 anos que minha sogra servia a Deus, ele não servia a Deus. Deus chamou meu sogro na graça, chamou meu cunhado e chamou meu filho. Deus espreme, irmandade. Deus espreme. E nesse processo, a minha esposa está fazendo faculdade, não parou a faculdade. Minha irmãzinha aqui traduzir Libras, né? Minha esposa fez lá em Jundiaí, fez o curso de Libras, hoje é intérprete de Libras. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele que tem dúvida que Deus não cumpre a promessa, cumpre. Glória a Deus. Meu ministério foi profetizado em 1981. Alguns podem conhecer a escola Senai Roberto Simons. Acho que muitos passaram por lá. Acho que muitos tiveram o prazer de ter aula ali com o irmão Cândido Soler, né? Dava aula de português. Ali na sala dele, eu reuni alguns garotos ali para buscar Deus no horário de almoço. E ali em abril de 81, o saudoso irmão Jeremias pregou para nós ali: todos vocês aqui terão o ministério se for firme. Professor, o mistério de cada um. Mas eu tinha medo. Lembro que falei um pouquinho atrás que Deus me tirou, me chamou na graça, era de minha família servir outros deuses. E naquela época, irmandade, Deus se dispensava muitos dons, né? Selava muito que eu promessa. Porém, eu tinha medo, sincero que eu tinha medo. E segurei por muito tempo. Mas um certo dia, ali na Gapeama, motivo de um acidente, os irmãos ali de alumínio, Deus, por graça e misericórdia, o irmão foi na quinta-feira, fez um convite para alguns irmãos orar na casa do um irmão. Foi assim: o irmão sofreu um acidente de alumínio e estava ali a família estava hospedada na antiga casa do caseiro. E nessa época ele teve uma melhora, um irmão foi lá orar, e nessa oração, após o culto, Deus selou 3 jovens com a promessa. E ele nos acendeu, despertou um pouquinho, né? Aí quando foi na segunda-feira, aquele irmão foi congregar como um próximo ali de nós, nosso irmão saudoso Cochito nos chamou para ir lá, fomos lá, congregava, não com o intuito de buscar Deus, mas após o culto e orar na casa da serva de Deus. E após o culto, subimos na casa da serva de Deus, irmãos. Deus selou 7 com a promessa, e eu estava no meio, dono da casa também. Glória a Deus. Né? Então Deus cumpre a promessa na nossa vida. Exatamente agora em 2021, Deus me chamou para o ministério de diácono, e fazendo as contas depois de 40 anos, Deus cumpriu a promessa. Aleluia. Verdade, eu não tenho dúvida nenhuma. Se Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Convido todas as irmandades para puder conosco ali em Jundiaí. Nossa, como ali é Vila de Gapeama, tem alguns irmãos de lá também. Venha conosco, nosso culto é quinta, sábado, domingo, nossos ensaios de sexta-feira. Deus preparou hoje com o ensaio aqui, fiquei maravilhado. Fazia mais de um ano que eu não tocava meu instrumento, e Deus preparou assim. Um convite muito rápido, que foi na sexta-feira, né? Aí acendeu a vontade e estamos aqui glorificando o nosso bom Deus. Vida Semana congregar conosco ali em Jundiaí. Grande alegria vai ser do nosso coração. Por essa força e liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Servo de Deus, por favor, não venha pegar saudação. Servo de Deus é cooperador de jovens em Belo Horizonte. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu também
agradeço a Deus nessa noite por esta preparação gloriosa, estar aqui junto, congregado com todos vós. Deus preparou de uma maneira muito especial. Viemos a minha esposa, meu filho, minha filha. Meu filho já retornou para Belo Horizonte devido aos seus compromissos, mas de uma maneira especial iremos alguns dias também para estar congregado, estar junto com os familiares. É uma grande alegria, meu desejo de estar aqui congregado nesta casa de oração, conhecendo essa querida e cara irmandade. Estou muito feliz, entendo essa virtude, meu coração está aquecido na presença de Deus, pela glória que nos envolve aqui nessa noite. Deus preparou, nos deu 2 filhos, João Pedro, 24 anos, já casei meu primeiro filho, e a Ana Clara com 20 anos. Eu agradeço a Deus que o Senhor cumpriu a promessa na vida do meu filho. Ele sempre teve desejos de receber o dom de evidência de novas línguas, e o Senhor agraciou, e no tempo certo, sempre novo, falou assim: pai, o que eu faço para receber esse dom? Porque eu tenho buscado o Senhor nas madrugadas, juntamente com os moços, né, nas reuniões da mocidade, nas buscas de dom. Falei: filho, no tempo certo o Senhor há de agraciar e derramar esse dom, né, para você. Mas continua buscando, né? Junta a meninada, vai orar de madrugada, o Senhor vai lembrar de você. E é assim, né, irmãos, nós devemos buscar a Deus. Os dias são difíceis e devemos aconselhar a nossa querida mocidade, a nossa juventude a buscar o Senhor. E ali Deus preparou que ele falou assim: pai, eu estou buscando, meu Senhor ainda não me concedeu. Um pouco triste. Eu estava atendendo o culto, o irmão Márcio, na cidade onde ele conheceu, né, a minha nora, me convidou para atender uma reunião compartilhada, unificada. E ficamos para o culto à noite, e em alguns momentos Deus criou um caminho. E um dia eu estava atendendo o culto, eu vi meu filho falando em língua no meio da igreja, no meio dos músicos. Ele é violinista. E o Senhor, eu ouvi ele falando em língua. Eu cheguei para ele e falei: filho, o Senhor derramou o dom de evidência e nova língua? Ele falou assim: não, pai, eu só estava glorificando a Deus. O Senhor falou para mim no meu coração: eu já entreguei para ele esse presente, no tempo certo eu vou desatar. Glória ao nome do Senhor. E ali ele estava, junto com a minha nora, estava se conhecendo, já estava noivo. E por certo os dois pediram, né? Falou assim: Senhor, nos dá uma confirmação, está conosco, né, nesse casamento. Ele estava juntamente com o irmão Márcio, juntamente com alguns irmãos. E ali Deus preparou que eles foram buscar a presença de Deus. O servo de Deus viu como uma bola de fogo que vinha do alto do céu e falou assim: Deus vai entregar um presente para alguém que está aqui, que eu estou vendo essa bola de fogo. Na hora que ele falou isso, veio lá e tomou meu filho, batizou ele com o dom de evidência de novas línguas. Glória a Deus. O Márcio, que o me ligou e falou assim: Léo, o menino está falando, já tem 2 horas ainda, ele não parou de falar em língua. Eu falei: deixa o menino falar em língua, que tem muito tempo que ele está buscando esse dom também. E Deus fez essa grande obra, deu esse sinal para eles. Deus preparou, ele se casou agora no mês de abril. Deus preparou, nos demos uma filha. Estamos muito contentes. Vou contar uma obra aqui, só mais uma, irmão, também. Deus preparou que vemos aqui quando ele estava com aproximadamente 1 ano de idade. Viemos para São Paulo, ficamos até na casa dos pais do nosso irmão Marcos, né? Na casa do servo de Deus da região de Carapicuíba. Nessa viagem estava saudoso tio da minha esposa que está aqui, com o cunhado do meu tio que está aqui também. Veio eu, ele, Maxwell, o Tim, o Marcos, e Deus preparou, estavam nós 4 nessa viagem. E congregamos ali, o Leopoldino, o Senhor mandou uma palavra maravilhosa, falando que estava conosco, que Deus ia fazer obras maravilhosas. E se nós crescemos, o Senhor estaria preparando os nossos caminhos para entregar um sinal. Carregamos aquela palavra dentro do nosso coração. Chegamos ali, a serva de Deus preparou um jantar, fomos jantar, e ali chegaram uns irmãos para estar junto conosco. Chegaram 2 irmãs, a irmã estava grávida, e ali nós estávamos juntos, ali em comunhão. Nós fomos orar, e o Senhor visitou o nosso coração com a virtude celestial,
e todos os servos estavam ali, o Senhor trouxe alguma coisa, né, para passar, e o servo de Deus, o Senhor mostrou uma excelente irmã, essa irmã que estava grávida, estava bem no cantinho, né, daquela casa, e ali ela estava muito triste, né, eu percebi que ela estava muito abatida, mas Deus deu uma parte para o irmão passar para ela, uma visão que Deus deu. Ela via ela segurando uma criança no seu colo, e uma ventania, uma chuva, como se fosse uma ventania que queria arrancar aquela criança do colo dela. Glória ao nome do Senhor. E ali o Senhor disse essas palavras: irmã, o que é impossível para o homem fazer, para Deus tudo é possível. Se você crer, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Aquela nossa irmã, depois chegou ao nosso conhecimento, assim que nós chegamos, eu até encontrei o Tim e falei: Léo, você não sabe o que Deus fez? Ele falou: sem conta. Sabe aquela nossa irmã? Eu falei assim: sei. Ela estava grávida, quase completar 9 meses, e ela tinha feito ultrassom naquele dia, e os batimentos, não achou os batimentos cardíacos da criança, e a criança estava morta no ventre daquela nossa irmã. Glória ao nome do Senhor. Ele falou assim: mas me conta. Ele falou assim: olha, Deus fez uma obra maravilhosa. Ela tem que fazer o processo de retirada quanto antes. Ela tinha saído daquele procedimento, foi na casa da nossa irmã para orar a Deus, né? Que a nossa irmã foi aconselhar, para confortar a serva de Deus. Mas naquela oração, o Senhor encontrou com ela naquela noite. Glória ao nome do Senhor. E ali ele disse, falou assim: quando ela foi fazer o processo de retirada da criança, glória ao nome do Senhor, se faz todos os exames necessários. Quando colocou o aparelho de ultrassom, glória ao nome do Senhor, o médico viu o bracinho da criança mexer. Glória a Deus. Quando colocou no seu coração, o coração estava batendo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor devolveu uma vida para aquela criança no ventre da nossa irmã. O Senhor chamou o seu esposo para essa bendita graça através daquela obra. Converteu muitos daquela família, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Eu agradeço a Deus por tudo. A minha comum congregação é no bairro Minas Caixa, no setor norte de Belo Horizonte. Fica o convite a todos, irmãos, qualquer coisa que os irmãos precisarem, vou deixar meu telefone para o irmão Itamar, com os demais irmãos. Os irmãos precisarem de algo, estamos ali à disposição. Eu agradeço a Deus, trago e desejo levar saudação para saudar a todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Servo de Deus, região encarregado regional, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Em nome de Deus seja louvado. Também sou grato a Deus nessa noite, por esperança da vida eterna, ao Senhor me considerar no céu, se for a Ele um filho firme e fiel. Agradeço a Deus que no tempo certo, o Senhor tem preparado uma das suas filhas para ser minha esposa, tem me dado o dom, o ministério da música. Estou aqui louvando e glorificando o seu santo nome. Ainda jovem, o Senhor tem me colocado no meio da orquestra, tem me conservado. No ano de 2009, tem me levantado como encarregado local. Na cidade de Várzea Paulista, tem muito nos abençoado. Para minha surpresa, no ano de 2017, tem levantado para esta parte também. Estamos aqui louvando e glorificando o nosso Deus. Nessa parte musical, muitas obras temos visto da parte de Deus, que tem feito no meio dos músicos, no meio da Irmandade. E sinto de contar aqui, temos dos testes de oficialização em que estávamos, antes, irmãos, antes que esqueça, minha comum congregação, Ponte São João Jundiaí, em nome dela vos saúde, e desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. O Senhor deu graça de estar aqui participando do ensaio nesta tarde, já estamos levando saudades dessa orquestra. Fica aqui o convite para todos estarem conosco lá também nos nossos ensaios, terceiros sábados. Na sequência tem o culto e nós vamos juntos louvar a Deus naquela localidade também. Então, irmãos, Senhor, numa ocasião, fomos para um teste de oficialização na Central de Jundiaí, muitos músicos ali para serem oficializados, e as cartas sendo distribuídas com o nosso servo de Deus no púlpito. Então foi chamado o meu nome e recebi 3 cartas para oficialização.
3 violinos, e eles então me acompanharam para uma sala, e os 3 entramos na sala, irmãos. Os 3 choravam muito, muito, e é um momento muito de nervoso, os irmãos músicos sabem, um momento muito difícil. E eles estavam lá, então tentamos acalmá-los com um copo d'água, e um deles foi acalmando, consegui fazer um teste, Deus abençoou, o segundo também, mas o terceiro ele chorava copiosamente, não tinha como avançar aquele exame. Não fiquei em comunhão, falei: Senhor, como será este exame? Me veio então de pedir para que eu lhe contasse a sua história. E ele começou a contar a sua história, falou: olha, eu não servi esse Deus, e em algum momento o Senhor me chamou através da música, da orquestra, senti muita alegria, e o Senhor me chamou nesta graça. E eu então comprei um violino e comecei a estudar a música, mas o Senhor não chamou junto a minha esposa. Então, eu estudando em casa, os irmãos sabem, né? No início da música não é fácil, o som não é muito agradável. A esposa disse para ele assim: para com isso, não quero mais ouvir esse instrumento aqui nesta casa, guarda isso, vem e faça o que você quiser. Ele, muito triste, então foi buscar a palavra, e o Senhor disse para ele: fica-te em paz, no tempo certo te darei a vitória. Glória a Jesus. Então, ele continuou a me contar, e eu continuei a congregar. E num dia teve um batismo, minha esposa foi, o Senhor chamou a minha esposa, e saindo do batismo ela me disse: por que você não volta a estudar o seu violino? Aí ele, todo contente, voltou, todas as etapas, a teoria, a parte prática, estudou, e naquele momento ele estava preparado para ser examinado, e eu então não tinha ainda como fazer o teste para ele, ele chorava muito. Eu falei: Senhor, como será? Então senti assim: eu já dei a vitória para ele, assina, está tudo certo, estou aqui hoje louvando o seu nome. Irmãos, muitas obras o Senhor tem feito, também o Senhor tem nos preparado uma viagem junto a um servo de Deus. Minha esposa tinha desejo de conhecer uma ilha ali do arquipélago de Ilhabela, por nome de Búzios, e ficamos ali então em paz, esperando uma oportunidade para conhecer ali que tem a obra de Deus, somente a obra de Deus naquela ilha. 2 congregações, uma de um lado da ilha, outra do outro lado da ilha, como os irmãos podem conhecer. E nós esperamos ali uma oportunidade, e congregou então na central de Jundiaí um servo de Deus que faz atendimento àquela ilha. E fez um convite para o nosso diácono ali da central, para que fosse até ali. Nós ficamos na preparação de Deus. O diácono conversando conosco, nos preparamos, e nos entrou o desejo no nosso coração, nos programamos para ir àquela ilha. Uma serva de Deus daquela ilha veio então até Ilhabela para nos receber. Nós fomos numa manhã, num sábado, chegamos ali, passamos a balsa, chegamos na Ilhabela, e fomos então procurar um método, um modo, um barco, alguma coisa para chegarmos então àquela ilha. Mas quando começamos a procurar o mar em frente à Ilhabela, um espelho muito calmo, mas o mar aberto para acesso à ilha muito agitado, e nós não sabíamos, não conhecemos de mar. Eles ali nos disseram: vocês não viram as condições do mar? Não tem condições de ir para lá. Então nós ficamos tranquilos, deixamos o que o Senhor tinha preparado ali na areia da praia, ficamos ali esperando o movimento, irmão, sair chutando areia. Tinha 2 rapazes ali na frente, e fui perguntar para ele se ele conhecia alguém que podia nos levar na ilha. Ele falou: olha, vocês estão com aquela senhora? Sim. Olha, saudou a senhora e falou: nós vamos arrumar um barco para vocês. E assim foi feito, irmãos. Mas foi muito difícil chegar naquela ilha, o mar muito bravo, sofremos bastante para chegar naquela ilha. Ao desembarcar naquela ilha com as provisões foi muito difícil, mas o Senhor nos abençoou, fizemos muitas visitas ali, o Senhor cumpriu o desejo do nosso coração de conhecer aquela localidade. Como o servo de Deus estava conosco, teve um culto ali naquela ilha, no sábado à tarde. Então fomos dormir naquela noite, para que no outro dia, ver como voltaríamos para Ilhabela. E nas 5 horas da manhã, a irmã bateu no nosso quarto e falou: olha, se vocês quiserem retornar, a hora é agora, o mar acalmou, vocês conseguirão, meu filho, com a embarcação dele, conseguirá levar vocês até ele. Então, rapidamente nos preparamos e voltamos, irmãos. Mas, voltando um pouquinho atrás, uma oração foi deixada naquela casa, porque há muitos dias eles vivem da pesca ali, há muitos dias eles não conseguiam pescar nada, irmãos, nada, não tinha jeito, e eles então passaram essa necessidade para nós orarmos. O Senhor permitiu que nós apresentássemos aquela causa, e na oração o servo de Deus dizia assim: como no passado foi feito, Senhor, manda uns peixinhos para ele neste local. E fomos embora naquela manhã, quando a irmã nos disse que nós estávamos liberados, pegamos aquela pequena embarcação e chegamos até ele, o filho dela, irmãos, músico, o único músico da ilha.
Ele então, pescador, ele aproveitou essa viagem para algumas provisões ali na ilha, comprar algumas coisas, e voltou, irmãos, na fé. E ali eles chamam de cerco, ao redor da ilha eles fazem um cerco, para que os peixinhos se enrosquem ali, para que facilitem a pesca. Mas ele passou ali muitos dias, não tinha nada, mas ele falou, olha, mediante esta oração, vou dar uma passadinha lá. Irmãos, fato é que quando ele chegou ali, e nós já estávamos voltando para a nossa casa, ele chegou ali no cerco, ele se deparou com tantos peixes que ele precisou, glória a Jesus, chamar outras embarcações para ajudá-lo. Salvo erro, só de lula tinha 400 quilos, ele não conseguia embarcar aquilo. Muitas sardinhas, o Senhor fez essa obra e nós estamos glorificando o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, por essa preparação tão gloriosa, os nossos irmãos nos acompanhando. Muito feliz, irmãos. Não tenho palavras para agradecer o nosso Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa grande força e liberdade. O seu nome seja hoje eternamente louvado. Glória a Jesus, santo és o Senhor. Também aproveito essa oportunidade para agradecer a Deus, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, coroa de vida eterna. Se formos fiéis a Deus, veremos a face de Deus como ela é. Irmãos, feliz, irmãos, por esta oportunidade de estarmos aqui congregados essa irmandade. O Senhor tem me dado uma esposa, me deu 3 filhos, o Senhor também já nos deu uma nora. E também tem lá um candidato a genro, irmãos. Ele está vencendo nós no dom da insistência. Louvado seja Deus. Querida Irmandade, estamos aqui de pertinho. Nossa comum congregação é Jardim Santa Maria. Irmãos, congregamos aqui na congregação do Parque Maria Luísa, pois a nossa casa de oração está em construção, bem pertinho daqui. Nossos cultos na congregação do Parque Maria Luísa está acontecendo às terças e sextas-feiras às 19h30. Irmãos, às sextas-feiras temos lá o espaço bíblico infantil, a Irmandade. Aqui não tem culto de sexta, só de terça. Fica aqui o convite a estar junto de nós. Grande será a nossa alegria em receber. Amamos a Irmandade do Jardim Aro, o ministério. Irmãos, temos muita comunhão com os servos de Deus dessa localidade, que com muito carinho nos convidou para hoje estarmos aqui. O coração ferveu, irmãos, e estamos sentindo a glória e a presença de Deus entre nós. Irmãos, nossa comum congregação está em construção, e Deus fez uma obra bonita lá, irmão, na nossa construção. E um domingo, irmãos, estávamos trabalhando, e ali por costume, nossas refeições, ela acontece na garagem de um irmão que cedeu para nós, fazemos as nossas refeições. E ali, irmãos, um domingo, a irmã que estava na cozinha nos ligou, perguntando quantos irmãos estavam trabalhando para preparar o almoço. Entre irmãos e irmãs, estávamos no número de 40 irmãos voluntários naquela construção. E a irmã preparou o almoço com base neste número. Irmão, mas naquele domingo, sem que nós combinássemos nada, Deus preparou que ali chegou junto de nós, cooperador de jovens e menores, junto a alguns moços, algumas moças e algumas outras famílias, irmãos, que apareceram sem que ninguém combinasse nada. Irmãos, ficamos ali, nos sentimos privilegiados, irmãos, por aqueles irmãos estarem ali junto de nós naquela comunhão. Era próximo do horário do almoço. Convidamos a todos com amor para nos acompanhar e almoçar junto de nós. Irmãos, e quando chegamos naquela cozinha ali, irmãos, percebemos a preocupação das nossas irmãs, irmãos, porque desceu uma verdadeira multidão dentro daquela garagem. Irmãos, só ali me dei conta, irmãos, que não tínhamos avisado as irmãs, o número era muito maior do que nós tínhamos falado. Mas ali nós fomos orar a Deus como de costume, sempre apresentando antes do almoço. A visitação de Deus foi gloriosa entre nós. Irmãos, ao levantarmos daquela oração, as irmãs fizeram ali uma rápida conversa entre elas e falaram: irmãs, vamos fazer o seguinte, em comunhão, irmãos, nós vamos fazer da seguinte forma: cada uma de nós, ao colocarmos a concha ou espumadeira na panela, nós vamos dar um glória a Deus.
A cada vez que colocarmos a mão, nós vamos dar um glória. E aquela grande fila indiana foi feita, irmãos, e cada irmão que passava pelas irmãs, elas falavam glória a Deus. E assim foi feito isso com todos, irmãos. Irmão, repetidamente todos os irmãos ali passaram, e ali Deus preparou que naquela manhã almoçou ali mais de 80 e ainda sobrou. Glória a Jesus. Uma verdadeira multiplicação. Quando estávamos na construção já trabalhando, porque nós almoçamos, saímos, voltamos para a construção, e as irmãs fazem o seguinte ali, irmãos, quando nós voltamos à construção, um grupo de irmãs vai limpar, irmãos, e preparar o espaço de novo para se tornar uma garagem. Outro grupo de irmãos vai lavar a louça, e o outro grupo de irmãs vai fazer o café da tarde. Deixa lá o café da tarde e vão embora para casa. Esse grupo de irmãs que estavam preparando o café, irmãos, neste mesmo dia isso, elas estavam ali trabalhando, irmãos, fazendo o café, e a irmã passou pelo forno e disse: a irmã ligou o forno porque o forno está frio. E irmãos, ela disse: não, irmão, liguei, deixei esse forno, aleluia, no forno baixo, fogo baixo, para que o bolo venha assar por igual. E desta forma, irmãos, passou mais algum instante, a irmã voltou e perdoa a insistência, irmã, o forno está muito gelado, a irmã não deve ter ligado esse forno. E uma terceira irmã, vendo aquela conversa, se aproximou, e ela entendendo que se tratava do forno, irmãos, ela falou: irmãs, não tem como o forno estar ligado, o botijão acabou. Ela levantou o registro e mostrou: o registro está até desconectado, acabou o gás, já é 3 e pouco passado, o culto hoje começa às 18h30, não vai dar tempo de buscar o gás. Vamos fazer o seguinte: preparamos o café quentinho para os irmãos, e daremos a eles alguma coisa para se alimentar daquilo que sobrou do café da manhã. Os irmãos não vão se importar com isso, irmãos. E assim fizeram. Quando já estava ali terminando de lavar a louça, irmãos, as irmãs voltaram para poder pegar a bandeja, as 2 assadeiras que estavam dentro do forno, dispensar a massa e lavar as assadeiras. Quando assim as irmãs fizeram, irmão, os 2 bolos estavam assados. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Nós começamos aquela construção pela fé, estamos ali trabalhando pela fé, e temos certeza que pela fé o nome de Deus vai ser glorificado. No ano passado, Deus deu a graça de fazermos uma viagem, irmãos, junto com a família, a passeio, e eu, minha esposa, meus filhos, para Santa Catarina. Irmãos, estávamos andando, eu e minha esposa, os nossos filhos na frente, e a serva de Deus, irmãos, veio tropeçar numa pedra, e, irmãos, ela se desequilibrou, tentou se manter equilibrada, irmãos, ficou naquele cai, não cai, e alguns metros à frente ela não conseguiu se manter de pé, e caiu, irmãos, em cima de uma outra pedra, sua face, irmãos, ela ficou atordoada alguns minutos, alguns segundos, irmãos, no chão. E quando ela se levantou, percebemos que escorria bastante sangue. Irmãos, a sua face ficou bastante deformada. Houve ali um primeiro atendimento, mas não foi o suficiente, precisou ser transferida de ambulância para uma cidade vizinha. Irmãos, ela foi transferida ali para uma cidade maior, com um recurso maior, e naquele hospital foi feito exames, onde perceberam, irmãos, que havia necessidade de fazer uma cirurgia emergencial, devido às fraturas que houve na sua face, irmãos. O maxilar dela fraturou, aqui também, irmãos, foram algumas fraturas. Eu olhando para ela, irmãos, não queria demonstrar, mas o seu rosto estava completamente desconfigurado, irmãos. E o meu medo era quando ela olhasse no espelho, mas eu agradeço a Deus que ali, irmãos, eu nunca tinha visto isso. Logo no primeiro socorro, quando chegamos no hospital, irmãos, ali tinha, irmãos, de plantão, irmãos, um cirurgião plástico. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, aquele homem deu o primeiro atendimento, fez ali os primeiros cuidados. Irmãos, logo à noite foi feita a cirurgia. Irmãos,
expectativa é que após a cirurgia, irmãos, no dia seguinte teria alta, mas Deus permitiu que durante a sua cirurgia houve complicações, irmãos. Ela foi ali, irmãos, entubada pelo nariz, irmãos, e todas as suas vias aéreas ficaram comprometidas. Ela inchou bastante, não conseguia respirar por conta própria, então ela foi encaminhada após a cirurgia para a UTI entubada, irmãos. E ali nós fomos no dia seguinte conversarmos com os médicos daquela UTI, e conversando ali com a médica responsável da UTI a respeito de como seria o tratamento, quando ela teria alta dessa situação. E aquela médica olhou para nós e disse: vocês devem se preparar para o pior. As chances e as possibilidades da tua esposa sair daqui com vida são mínimas, irmãos. E ela não reagia à medicação, ela não desinchava suas vias aéreas, irmãos. E assim por várias vezes ela repetiu aquilo para nós. Grande foi o nosso desespero. Eu estava ali com os meus filhos apenas naquele estado, irmãos, e pedimos oração para a Irmandade da nossa comum, do nosso setor, irmãos. Coisa maravilhosa é termos o amor desta família que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Questão de minutos, o nosso telefone não parava de receber mensagens, ligações aqui da região, do setor, irmãos, do estado, irmãos, dessa nação, fora do país. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos. E um dia eu saindo do hospital, irmãos, numa situação muito desesperadora, com tudo que eu tinha ouvido ali daqueles médicos, irmãos. Ali eu saí indo para o hotel, meu telefone tocou, era um servo de Deus que estavam na rodovia, irmãos, ali do sul, e eles diziam dessa forma: irmão Itamar, nós estamos aqui, o pedido de oração acerca da tua esposa, nosso estado, a minha comum está em oração pelo irmão, e eu estou tomando a liberdade de ligar para o irmão, porque Deus colocou no meu coração para ir até o irmão. Passa o endereço do hospital, passa o endereço do hotel onde o irmão estiver agora, porque nós estamos chegando em Balneário Camboriú só para te dar um abraço. Glória a Jesus. Um casal, irmãos, que não conhecíamos, viajou 200 quilômetros só para nos saudar com a paz de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, aquele abraço foi de conforto. Oramos a Deus, o Senhor encheu nosso coração de fé. Caro irmão Isaac, ancião dessa casa de oração, todos os dias nos ligava, estava em comum em oração. Esta irmandade orou pela minha esposa. Glória ao Cordeiro de Deus. E a vossa oração chegou no céu. Aleluia. Deus mandou o anjo da vida, da providência, e aonde tinha morte soprou vida. Glória a Jesus. Deus tirou a minha esposa daquele lugar e está aqui entre nós hoje. O nome de Deus está sendo glorificado. Deus abençoe a Irmandade pelas orações. Deus ouviu o nosso clamor. Poucos dias disso, irmãos, Deus deu a graça de ser ordenado ancião em 2024. Em abril do ano passado estava marcado o meu primeiro batismo para atender, irmãos. Isso aconteceu em março. Minha esposa voltou para casa com muitas recomendações, com a boca cheia de elástico, parafuso, não podia se alimentar, só com canudinho, magrinha, irmãos, e com recomendações de não sair de casa por causa da imunidade. Já se aproximava o dia do batismo que eu ia atender, e ela insistia em querer ir, irmãos. Esse era o desejo dela, e nós preocupados até com a locomoção, mas Deus preparou, criou um caminho, deu força para a serva de Deus. Eu estava atendendo o batismo, e nas águas eu via ela lá, irmãos, chorando e cantando. Para mim aquilo já era divino, uma vitória. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que naquele batismo Deus nos deu o direito de batizar meu filho caçula. Glória ao Cordeiro de Deus. E Deus tinha mostrado a serva de Deus, ela não tinha contado nada para mim, mostrou para ela que naquele batismo Deus daria a graça de batizar o filho. Deus cumpriu o sonho que ela teve, o nome de Deus está sendo glorificado. Tanta coisa linda Deus fez, mas nós somos aqui vizinhos, irmãos. Tenho certeza que Deus vai preparar outras oportunidades de congregarmos junto de vós. Se nós demorarmos vir aqui, vai lá no Santa Maria cobrar nós, vê o que aconteceu, e nós voltaremos com a maior alegria. Eu costumo dizer que, irmão, pagamento bom é o pagamento à vista, é o Pix. Nós estamos aqui no domingo, vai lá na terça-feira, paga a visita, e nós voltaremos depois também.
Eu agradeço a Deus, irmãos, por essas obras e por tudo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, no meio da nossa família. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmão Eduardo, sente de agradecer a Deus alguma coisa? Tudo certo? Glória a Jesus. Vamos ver aqui, irmãos, a lista. Glória a Jesus. A lista de batismo e diverso. Bendito seja Deus. Próximo dia 1 de agosto, 1/8, sábado, às 18h30 haverá batismo na congregação do Brás. Em dia 2/8, domingo, 18h30 em São Miguel Paulista, Central. Os demais serão lidos conforme se aproximar. Também, irmãos, no dia 2, às 14 horas, haverá reunião para a mocidade. Irmãos, na congregação aqui mais próximo, aqui no Jardim Yara, haverá reunião para a mocidade. Atenderá o caro irmão Eudes, ancião local. Também no centro, Jardim de Sapopemba, irmão Vinícius, irmão, estará no atendimento. Glória ao Cordeiro de Deus. Culto para jovens, o próximo será dia 1/8, sábado, às 19 horas, na congregação do Jardim Independência. Nos cultos de jovens, para tocar os irmãos músicos que não são batizados e não são oficializados. Haverá libras, interpretação para surdos. Bendito seja Deus. Agradecimento. Agradecemos a Deus pela cooperação da cara Irmandade nas santas coletas e por oportuno lembramos a disponibilidade dos QR Codes nos átrios e nas caixas coletoras. Coleta única para atendimento da obra da Piedade, viagens, manutenção e construções. Tá certo assim, irmão Eduardo? Tudo apresentado, alguma coisa a mais? Glória ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar um verso de um hino e aguardar a palavra. Eu não ouvi quem chamou? 31. Cântico 31. 3:1. Glória a Jesus. Nós vamos cantar o primeiro verso e o coro. Amado Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, santo és o Senhor. A Irmandade não para de dar glória, não para de pedir a misericórdia de Deus, porque nós vamos aguardar a hora que o céu vai falar com as nossas almas. Aguardamos o conselho e a revelação da palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Amado Deus.
Jesus, santo és o Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Santo és o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. O Senhor trouxe uma parte do Evangelho, uma pesca maravilhosa, irmãos. O irmão lembrar onde está escrito. Glória a Jesus. Deus que te abençoe. Glória a Jesus. O Evangelho reportado por Lucas no capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus permitiu de passar uma prova, irmãos, muitos anos atrás, novinho de casado, uma prova que eu buscava Deus, irmãos, na oração, não sentia a presença de Deus, vinha no culto, o da esquerda era visitado, da direita sentia a presença de Deus, e eu não conseguia sentir a visitação de Deus. Irmãos, nós vencemos tudo com a presença de Deus. Vivemos sem o calçado, vivemos com a roupa velhinha, com pouca comida, sem dinheiro, sem comida na despensa, até desempregado. Mas sem a presença de Deus nós não conseguimos vencer. E Deus permitiu, irmãos, que um dia eu cheguei do meu trabalho, a minha esposa na cozinha fazia os afazeres, eu deitado no quarto. E é uma conversa, irmãos, entre eu e ela, eu comecei a sentir uma canseira, me reclamei com ela, uma falta de ar, que aquilo nunca tinha sentido, foi se agravando de tal forma, irmãos, que eu senti a ânsia da morte naquele quarto, não conseguia respirar, irmãos, a minha esposa me vendo debatendo na cama roxo, se assustou e saiu pela portinha da casa, morávamos naquela época no fundo da casa dos meus pais, e ela gritando por socorro, na casa da frente, todos serviam a Deus, irmãos, e ali, a minha irmã, nossa irmã na fé, subiu, e quando chegou naquela casa, irmãos, o véuzinho na maçaneta da porta, irmãos, só deu tempo dela pegar os véus, aquele véu, cobrirem as vossas cabeças, e eu roxo, entre a vida e a morte, me debatendo, sem o fôlego de vida. As servas de Deus fizeram uma oração em nome do Senhor Jesus, e a glória de Deus entrou dentro daquele quarto. Glória ao Cordeiro de Deus. Naquela oração a serva de Deus repreendia alguma coisa, e quando ela orava com as mãos na minha cabeça, ela sentiu duas mãos passando por ela. A promessa do Espírito Santo, que há tanto tempo não me visitava, Deus me libertou na hora. Glória ao Cordeiro de Deus. E o Senhor falou aqui dentro do meu coração, vai ter libertação aqui hoje. Glória a Jesus. Lemos com a ajuda de Deus 5 do Evangelho de Lucas, a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num barco que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite
nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiu-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui. Amém. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, nós sabemos que a nossa vida nesta terra, ela é seguida dos preceitos, dos sinais de Deus. Temos aqui dentro da palavra de Deus, irmãos, exemplos de fé, de que o homem sem Deus não vai chegar a lugar algum. Temos exemplos descritos dentro da palavra de Deus, irmãos, que se não fosse Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Quantos de nós que olhando para a nossa história, irmãos, olhamos e podemos até nos surpreender, porque até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Irmãos, a misericórdia de Deus tem sido nas nossas vidas. Tomamos prejuízos, ficamos enfermos, irmãos, ficamos desempregados, passamos às vezes alguma luta, alguma necessidade, mas nada disso tem tirado nós dentro da casa de Deus. Irmãos, os nossos combates, as nossas lutas, perseguições, as flechas inflamáveis do adversário não têm nos arrancado da presença de Deus. E bem-aventurado, irmãos, somos nós que entramos aqui dentro dessa casa de oração, olhamos para este nome e temos a certeza que enquanto aqui estivermos peregrinando nesta terra, e dentro do temor de Deus, debaixo da oração, o inferno, o inimigo e a nossa carne não poderá afastar o amor de Deus para com as nossas almas. O cuidado de Deus e os seus olhos estão sobre a nossa vida, estendido sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que rodeiam a nossa vida. Irmandade que aqui hoje está congregada, irmãos, ouça bem, naquele dia da pesca maravilhosa, eles já estavam a noite inteira pescando e não conseguiam pescar, não pescaram, mas quando chegou o Senhor Jesus dizendo: lançai a vossa rede do lado direito do barco, glória ao Cordeiro de Deus, ainda houve um questionamento. Ficamos a noite toda e não conseguimos ter sucesso, mas com uma ordem tua nós vamos fazer. E lançaram aquela rede, glória ao Cordeiro de Deus, lançaram a rede e a pesca foi maravilhosa. Irmão, irmã, que aqui hoje entrou, aleluia, necessitado de uma resposta, necessitado de alcançar uma obra, necessitado de alcançar um favor da parte de Deus, o Senhor anuncia ao que prega e a todos que ouvem a voz desta palavra, aleluia, lança a tua rede agora, porque o que você não alcançou, a palavra vai trazer na tua mão. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Não importa de quanto tempo você me serve, não importa se você é a primeira, a segunda ou a terceira geração que está dentro dessa graça, aleluia. Senhor conhece a geração que passou, aqueles que já dormem no Senhor, aleluia. O Senhor não importa, aleluia, de quantos anos você tem de batizado, de quantos anos você tem de crente, e até mesmo alguém que ainda nem se batizou te diz: Deus,
Deus vem vindo aí ao encontro de algumas almas que hoje estão aqui. Uma obra excelente vinda da parte de Deus, uma providência que vai te trazer um escape, alguma coisa, aleluia, que o céu está criando na tua vida. Dá glória ao teu Criador, que apesar da luta, do choro e das tuas preocupações, a sombra de Deus está sobre a tua alma. Não haverá praga alguma que chegará na tua tenda, nem espírito e mortandade que assola meio-dia. A palavra é Cristo e ela se levanta para poder te anunciar. Tenha fé, tenha confiança, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vem vindo para te entregar a obra feita na tua mão. Existem processos, irmãos, que nós choramos, sofremos. Uma construção de um empreendimento entra máquinas. Irmãos, tem aquela parte da construção que eles derrubam tudo que está lá, tiram o mato, quebra as paredes, máquinas entram, terraplanagem entra. Irmãos, faz uma demolição completa, tira tudo. É colocado ali um tapume, quem passa na frente não enxerga, só vê a movimentação de máquina entrando e máquina saindo. Irmãos, é britadeira fazendo barulho, quebrando coisa pesada. Glória ao Cordeiro de Deus. A vizinhança, às vezes, irmão, só vê a placa com ali a RT, o nome do engenheiro responsável da obra, mas não se sabe como vai ficar aquela construção. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, é barulho, às vezes causa transtorno para o vizinho, causa transtorno na rua, porque entra caminhão, entra trator. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos, e aquilo causa transtorno, causa pó. Glória, é um constrangimento que às vezes nós não temos ideia a proporção que uma construção faz, mas ali a pouco, irmãos, começa a aparecer. Glória a Jesus, entra batistaca, faz ali alicerce, irmãos, e entra e sai trator, daqui a pouco começa a aparecer, irmãos, aleluia, as primeiras fiadas de um bloco, irmãos, e as paredes começam a serem erguidas, aleluia, acabemos, irmãos, a laje começa a ser preenchida, aleluia, as paredes começam a chegar ao acabamento. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos, e aquilo começa a aparecer, aleluia, o esboço de uma construção começa a se enxergar, aleluia, a altura daquela construção, vem o telhado, aleluia, irmãos, daqui a pouco vem a pintura, e assim por diante, irmãos, os transtornos começam a diminuir, porque já se entrou na fase do acabamento. Glória a Jesus, irmão, quando a construção já está pronta, quem está de fora está vendo a construção parcialmente, mas não passa muito tempo, é retirado o tapume, aleluia, as pessoas observam, admiram, aleluia, não esperava que nesse pedacinho de cantinho dava para construir algo tão bonito, algo tão perfeito. Olha como que a engenharia consegue entender que num pedaço tão pequeno dá para construir algo tão bonito. Glória ao Cordeiro de Deus, aleluia, não perde a tua comunhão, aleluia, porque ainda que você esteja aqui no tempo, aleluia, em que a britadeira está quebrando, ainda que você esteja aqui, que a roçadeira está passando, aleluia, não dá para enxergar, não dá para imaginar, mas o arquiteto da tua vida, o arquiteto da nossa alma, ele já esboçou a conclusão desse projeto. Glória ao Cordeiro de Deus, e te anuncia, Deus, por esta palavra, a construção que está sendo feita na tua vida, ela é perfeita, ela é bonita, aleluia, a construção da tua vida, aleluia, ela tem, aleluia, todas as medidas da tua construção, aleluia, o acabamento é de primeira. Glória ao Cordeiro de Deus, aleluia, o acabamento é perfeito, não vai sobrar, aleluia, nenhuma condição para ver crítica no pedacinho, aleluia, que era feio, que era vazio, aleluia, a tua vida vazia, feia, aleluia, que não tinha história, que não tinha cor, glória a Jesus, que não tinha, aleluia, condição nenhuma de aparecer, e você está aqui no meio do processo das dores, aleluia, do constrangimento que está sendo a construção da tua obra, as dores do vício que Deus está tirando,
as dores, glória, sofrendo as consequências do inferno, anunciando. Não adianta você ir na igreja porque você é feio, não adianta você ir na igreja, olha aquele povo como se veste, olha a linguagem dele, é santa, é pura, eles dão glória, aleluia, eles choram quando a palavra vem, aleluia. Com você é diferente, você é na base da pancada, na base da porrada, te anuncia Deus. E espera mais um instante, porque está chegando o meu acabamento na tua vida. Eu purificarei a tua alma e te anuncio por esta palavra, aleluia. Lança a tua rede do lado direito agora, porque o que você não estava vendo, a palavra vai desacortinar as tuas vistas agora. Irmandade do Jardim Ara, no nome de Jesus Cristo, a palavra é espiritual. Dá glória ao teu Criador, porque tem almas que estão aqui e não estão enxergando, estão aqui dentro, não estão sentindo, aleluia. Mas hoje, como Deus deu de contar a obra, eu vou ligar alguma coisa desligada. Você não sente a virtude pura e santa e verdadeira, você clama e a glória não chega, você olha mas não apalpa. Mas por ordem desta palavra, o Senhor vai pôr fogo no inferno e você vai sentir a glória, a virtude e o poder de Deus tocando nos seus lábios agora, agora, agora. Glória ao Cordeiro de Deus. A tua construção é bela, aquilo que eu vou fazer na tua vida, o inimigo, os vizinhos, a tua parentela não consegue enxergar, mas o tapume vai cair, o resplendor vai aparecer. Shalom, Jesus. As críticas, os que estão criticando por causa do barulho, ouça agora, espiritualmente eu estou pregando uma loucura, mas eu sei que é Deus que fala na minha boca. Um alarido de glória dessa igreja vai estrondar do inferno, vai calar ao teu respeito. Dá glória ao teu Criador. Espíritos imundos das trevas, que aponta o dedo e toca na ferida, te anuncia Deus por esta palavra. Para trás do meu povo, ele é minha, ele é meu. O acabamento vai ser puro, vai ser santo. Eu estou adornando essa igreja. E alabaço que não, Jesus. Lança a rede agora, pela fé no nome de Jesus Cristo. Lança a tua rede agora. Dá um glória, irmã e irmão. O que está desligado, Deus liga no céu. A pesca será maravilhosa. No nome de Jesus Cristo Nazareno, a luz desta palavra vai resplandecer na tua cabeça. A luz desta palavra vai resplandecer nas nossas cabeças.
A luz desta palavra vai resplandecer em Belo Horizonte, vai resplandecer em Jundiaí, vai resplandecer no Santa Maria, vai resplandecer na tua cidade, na tua terra, vai resplandecer na tua família. A pesca vai ser produtiva, vai ter obra, vai ter cumprimento, vai ter produção, vai ter sucesso. O tapume vai cair, glória ao Cordeiro de Deus, e a beleza de Cristo vai causar espanto e admiração. Mãe, avó e pai que estão aqui nesse culto, te anuncia Deus, não está morto, só está desmaiado. Riosole meu Jesus, Deus dá ordem por esta palavra ao vento, ao norte, ao sul, ao sol para a lua e da lua para o sol. Tudo está sob o domínio de Deus. Ó Espírito da vida, cruza os oceanos, vai aonde precisar, nas encruzilhadas, nas cadeias. Glória a Jesus. A vida sai desta igreja através dessa palavra. Shalom, meu Jesus. O trabalho dos espíritos do adversário é destruir a nossa vida, fazer nós chorar de tristeza e de vergonha, trancar nossas vidas e as nossas almas dentro de uma cadeia espiritual e fazer nós chorar. Mas o Senhor hoje nos encontrou e nos surpreende através dessa palavra, pregando desde o servo que prega, aonde a voz dessa pregação estiver agora. Lança a tua rede por fé. Faz tempo que você está tentando e não consegue. A pescaria tem sido falida, mas a palavra te anuncia: lança a rede agora. Shalamai, oh Jesus. Meu Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Vai em paz, a pesca será maravilhosa. É a palavra. Deus seja louvado. Aonde o seu servo Deus vai dar oração, não para de dar glória. O céu está aberto. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Ei, Senhor eterno. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor, bondoso Deus, bondoso Pai, volta a tua igreja, Pai, com os joelhos prostrados diante da tua presença. Agora, Senhor, para te agradecer, Pai, por tudo que fizeste para nós. Venham de longe, outro de mais perto, Pai, buscar a tua casa, buscar a tua palavra, Pai eterno. Uns veio arrastando, Senhor, outros veio, Pai eterno, desanimado, mas essa palavra, Pai, veio a pesca maravilhosa, a qual, Pai, tu permitiste, Pai, de abrir o céu essa noite nesta casa de oração. Oh, Pai Santo e poderoso, oh Senhor, na certeza que tu ouviu o clamor do teu povo essa noite, mais uma vez. Oh, Pai Santo e poderoso, te agradecemos, Senhor eterno, por todos aqueles que vieram trabalhar, Pai, para que esse culto acontecesse. Os irmãos da portaria, Pai, os irmãos da parte externa, as irmãs
do EBI, Pai eterno. Oh, Pai Santo e poderoso, agora essa palavra atingiu a todos. Oh, Pai Santo e poderoso, dispensa sobre nós os teus dons, abre o céu para nós por misericórdia. Oh, Pai Santo e poderoso, leva-nos em paz, guarda nós todos por misericórdia, Senhor eterno. Mas, Senhor eterno, passei aqui no nosso coração, na nossa mente, por misericórdia, Senhor eterno. Oh, Pai Santo e poderoso, já ouvimos os anjos, ó Pai, Senhor, trazendo para nós, ó Pai, o que Tu determinaste por esta palavra. Pai Santo e poderoso, guarda-nos, leva-nos em paz para os nossos lares. Pai bendito e poderoso, nós te pedimos, Senhor, deixa aqui o Teu sinal, Pai eterno. Canto de ré, ó Pai Santo e poderoso, tudo te pedimos e te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado, que é bendito por toda a eternidade. Amém, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar nesta comunhão santa o hino que diz assim: comigo está Jesus, meu bom Mestre Salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor, mistérios celestiais, Jesus revelará no seu bom caminho andar me fará, e me separará do sublime amor de Deus, quem me condenará. Oh, Jesus defende os seus, unidos ao Senhor, o celestial amor. Amém, oh, avante, com fé e valor, na senda celestiais, eu não me afastarei, os amo sempre mais, a doutrinador, meu Rei, Jesus me guiará e forças me dará, oh Mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor.
Jesus ama o seu e as coisas de Deus lhe faça ver. Há nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sobre as ordens. Aleluia, aleluia, Ralamandorias Dolemio, glória, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Deus abençoe. Deus preparou nesta noite no espaço bíblico infantil, foi lido às nossas crianças a história, a parábola do joio e o trigo. Em Mateus 13, do 24 ao 30, Deus preparou 24 crianças. Enquanto aqui orávamos, o Senhor falou no meu coração, para alguns que aqui estão, o Senhor manda te anunciar, já está na hora de eu tirar o tapume da tua construção. Chega de transtorno, chega de barulho, chega de poeira. Vou mostrar o valor da tua construção. Alamaia Jesus, glória a Jesus. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama o seu e as coisas de Deus lhe faça ver. Há nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sobre as ordens. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus. Que a santa paz de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a sua palavra, permaneça em nossos corações. Amém. Glória a Jesus. Amém.
querida Irmandade Testemunhados. Acabamos de ouvir mais um santo culto a Deus no canal CCB, Minha Alma Engrandece. Se inscreva no canal CCB Minha Alma Engrandece para receber os próximos vídeos. Compartilhe esse santo culto nas suas redes sociais e familiares, ative o sininho. Deixe seu pedido de oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.